Bom dia, então, a todos, ou boa tarde, boa noite. Então, após a gente ter estudado os princípios da transferência confiável, né, princípios gerais, né, inclusive a gente não viu o exemplo de nenhum protocolo real, né, embora muitos daqueles mecanismos existem, diversos protocolos de transferência confiável, em particular agora a gente vai ver o caso do TCP, né? Então vai ficar mais claro quais daqueles mecanismos ele emprega e esperamos, né, que também fique claro por que ele usa, né? Então a gente começa aqui com a primeira parte, né, com a estrutura do segmento e a transferência confiável de dados. Bom, o TCP, como a gente já tinha visto algumas coisas, né, do serviço, né, agora a gente vai ver como é que ele funciona. Em particular, como a gente falou que na criação do socket, né, a gente cria como um tubo entre os dois processos que estão se comunicando, então ele usa um tipo de comunicação que a gente chama de ponto a ponto, né, de um ponto, de um processo, a comunicação com outro processo. Claro que esse nosso processo poderia ter conexões simultâneas com diversos outros, mas cada conexão, né, cada transferência confiável é através de uma conexão ponto a ponto. Lembrando, em termos dos serviços, que o TCP fornece é um fluxo de bytes ordenados e confiável, ou seja, todos os bytes que são escritos no socket, no processo que está transmitindo, é recebido na mesma ordem e completo no destino. A menos, como eu digo sempre, haja uma falha tão grave que não consegue recuperar mais nada e interrompe até a conexão, né? Mas assim, não tem um delimitador de mensagens. Você lê, quer dizer, se tua mensagem é um texto e é por linha, então você pode ler até o fim de linha, etc. Mas, em princípio, você está lendo um stream, né, um fluxo de bytes. Os dados são full duplex, ou seja, simultaneamente a gente transmite nas duas direções, aí significa full duplex, quer dizer, duplex é porque é nos dois sentidos, e full porque é simultâneo, ou pelo menos aparentemente simultâneo. Então, como está dito aqui embaixo, é um fluxo bidirecional de dados na mesma conexão, só que, apesar de ser um fluxo de bytes, né, é claro que a camada de transporte ela prepara um pacote, né, no caso a gente chama de segmento, e esse segmento tem um tamanho máximo, que a gente representa por essa sigla aqui, MSS. Aliás, a gente, em redes, a gente já está até acostumado, né, um monte de siglas, né? MSS aqui no caso é Maximum Segment Size, né, o tamanho máximo do segmento, que é o tamanho máximo justamente do segmento que ele manda, né, ele junta bytes, talvez até encher um segmento desse, ou não, né, se a coisa não chega a mais nada, ele manda um segmento menor, mas esse é o tamanho máximo que a gente pode enviar. Em relação à transferência em si, né, assim, ao controle, né, da transmissão, a gente usa o que são chamados, né, de hacks cumulativos, ou seja, aquela ideia, né, de que quando eu mando um hack, eu estou reconhecendo toda a informação anterior àquela que eu estou para a qual a gente está mandando o reconhecimento, né? Só lembrando que é hack cumulativo. Por outro lado, obviamente, né, o TCP usa pipeline, né, paralelismo, né, porque não vai ficar transmitindo, não vai ser um paresfera, que seria extremamente ineficiente, como a gente viu. E o tamanho da janela, né, porque a gente, quando falou do paralelismo, né, aquelas duas modalidades, de volte a N, go back to N, ou retransmissão seletiva, a gente sempre falou de um tamanho da janela. E naqueles exemplos lá, pareciam que essas janelas tinham um tamanho fixo, né? Na verdade, ela pode ter tamanho variável, e no caso do TCP, essa janela que eu posso transmitir, ela é limitada, na verdade, por duas janelas. A gente tem o controle de congestionamento, que diz para a gente qual é o máximo que a gente pode transmitir, e o controle de fluxo, que impede que a gente inunde o destinatário, né? Então, essas duas
esses dois controles determinam qual é o tamanho da janela que a gente vai empregar em cada momento. Então, a janela dinâmica em função desses dois controles, como a gente vai ver depois os detalhes. O controle de fluxo ainda nessa sessão, o controle de congestionamento só depois que a gente também falar de princípios do controle de congestionamento e chegar no como funciona o controle de congestionamento, ou as várias versões do controle de congestionamento do TCP. Bom, como a gente já vem dizendo, né, que cria um tubo, então ele é um protocolo do tipo que a gente chama orientado a conexões, porque antes de fazer a transferência de dados é necessário esse chamado handshake, né, essa saudação inicial, essa troca de mensagens de controle antes de começar a transferência, e ela serve para inicializar o estado do transmissor e do receptor, né, antes de começar a troca de dados. E depois a gente vai ver exatamente qual é a finalidade dessa inicialização, como é que ela funciona, etc. Quer dizer, logo a seguir, né, hoje ainda. Depois tem a questão do fluxo controlado, né? De certo modo, a gente já mencionou aqui do controle de fluxo, quando falou do paralelismo, mas justamente a gente emprega um controle de fluxo para que o transmissor não inunde o receptor. Isso a gente vai insistir, né, inclusive, na diferença entre controle de fluxo e controle de congestionamento. Eu aproveito para relembrar, né, como está dito aqui, controle de fluxo, a preocupação é com o destinatário. Controle de congestionamento, a preocupação é com o miolo, né, com o núcleo da rede que pode estar congestionado. Bom, então a primeira coisa que a gente vai falar do TCP é meio que a sintaxe dele, né? A gente vai falar aqui dos diversos campos que compõem a estrutura do segmento TCP. Normalmente está estruturado também, né, em palavra 32 bits, como a gente viu o exemplo antes do DNS e do próprio UDP, né? Bom, então, falando em UDP, né, a gente tinha mencionado que eles compartilham esse mesmo, a primeira palavra aí, né, que é o número da porta da origem ou da fonte e o número da porta de destino. Isso é comum, né, tanto no UDP como no TCP. Mas vocês já observaram aqui que o cabeçalho, né, do TCP é bem maior, porque a gente precisa de outras informações para esses vários controles que ele faz. Bom, o campo seguinte é justamente o número de sequência, né? Não sei se todo mundo está lembrado para que é que serve o número de sequência. Serve para a gente controlar justamente a ordem, né, a sequência das mensagens que a gente está recebendo para possibilitar o reordenamento e eventual até retransmissão, se não chegar aquilo que está sendo esperado, né? O detalhe aqui é que esse número de sequência, a gente viu exemplos antes, né, quando falou dos princípios, a gente viu exemplos onde era o primeiro pacote, o pacote 0, pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4. Então, é como se a gente estivesse contando os pacotes, e aqui no caso seria como se a gente estivesse contando segmentos. Só que o TCP ele não conta os segmentos, ele conta os bytes, tá? Os bytes de dados transferidos. Então, a contagem é por byte. Depois a gente vai mostrar exemplos, que vai ficar mais claro isso, mas, por exemplo, se esse meu primeiro pacote é o pacote número 1, por exemplo, e ele contém 100 bytes de dados, o próximo não vai ser o 2, o próximo vai ser 1 mais 100, vai ser o 101, porque ele está contando bytes, ele não está contando os segmentos. Isso tem algumas vantagens, entre as quais, se eu tiver que fragmentar a mensagem, não tem problema, porque eu estou contando bytes, e aí, né, basta ele ser consistente com essa contagem de bytes. Bom, mas enfim, ele conta bytes e a gente tem que estar atento a isso. O próximo campo tem a ver com o número de reconhecimento, né? Vocês lembram quando a gente estudou ali os princípios da transferência confiável, que a gente não precisa, naquele exemplo até mais simples, né? Aliás, com paralelismo também a gente falou meio por alto, né? Mas estava mais explícito, a meu ver, lá quando a gente falou dos estados e tinha espero o AC 0, espero o AC 1, né? Mas depois tem todo, a gente falou quando mostrou com paralelismo, né? Aqueles que já foram reconhecidos, etc. Então aqui ele está dizendo
ele informa, quando ele manda, na verdade é sempre, não existe, aqui no caso, um pacote explícito só de ACK. Na verdade, pode até existir, se a gente não transferir nenhum dados, a gente talvez está mandando o segmento só para mandar o ACK, né, para o outro lado. Mas, na verdade, toda mensagem que eu transmito, eu digo qual é o número de sequência do primeiro byte que eu estou transmitindo, né, que nesse campo aqui, número de sequência. E no campo de número de reconhecimento, eu informo qual é o próximo byte que eu estou esperando. Lembra que eu comentei, talvez passou despercebido, né? Porque a gente sempre falou, eu mando o ACK do que eu recebi. Então, recebi o 0, mando o ACK do 0. Eu falei, en passant, de certo modo, não sei se vocês prestaram atenção, que era equivalente eu dizer quem foi o último que eu recebi ou dizer quem é o próximo que eu estou esperando. Tá? Basta que se combine claramente. Então, a opção aqui foi para dizer qual é o próximo byte que eu estou esperando. Então, naquele exemplo que eu falei antes, se eu estou com o primeiro, se eu mandei para alguém, né, mandei para o outro lado um segmento que o número de sequência era 1, quer dizer, o primeiro byte era 1, e tem 100 dados, o próximo que eu vou transmitir é o 101, né, foi isso que eu falei. Se o destinatário que recebeu esse segmento, ele recebeu ele corretamente, o ACK que ele vai me mandar é dizer do que está esperando o 101, que é o próximo que eu vou transmitir, tá? Então, depois, como eu disse, depois nos exemplos isso vai ficar mais claro, mas esse número de reconhecimento significa isso. Qual é o próximo byte que eu, que estou mandando esse segmento, estou esperando receber do outro lado. Aqui tem esses bits aqui embaixo, são uma série de flags, a gente vai falar agora em particular desse daqui, porque tem relação com o número de reconhecimento, ou seja, a gente depois, quando falar do gerenciamento de conexões, vai ficar mais claro por que eu preciso desse bit, mas basicamente, eu já adianto para vocês, que esse número de reconhecimento só tem sentido depois que foi iniciado, depois que há alguma coisa a ser reconhecida, né? Então, ele termina até sendo usado quando você pede o estabelecimento da conexão. Quem pede não tem nada a reconhecer ainda, porque ele está tomando a iniciativa. Então, esse bit vai zerado, dizendo, até representando que é o pedido de conexão, porque não tem reconhecimento. Quando, por outro lado, quando as próximos segmentos que vêm de resposta do outro lado e durante a transferência de dados, esse bit sempre está setado, indicando que o campo aqui, número de reconhecimento, o valor que está lá, tem um significado e deve ser processado, tá? Basicamente é isso. Bom, eu não esperava que ele pulasse aqui para os dados, mas, enfim, aqui tem os dados, né? Depois do cabeçalho vem os dados, que aqueles dados foram recebidos através do socket, que vem aqui, e esse número de sequência, obviamente, tem relação com o número de ordem do primeiro byte que está sendo transmitido. Claro que cada byte não tem um número associado diretamente, é um controle que é feito, né, em função das transferências que são realizadas. Então, tem uma variável no transmissor com esse número de sequência que é copiado aqui no campo ao transmitir e é atualizado em função do tamanho desses dados para que o número de sequência do próximo segmento esteja coerente, né, com a numeração, né, aqui que foi usada e o tamanho dos dados. Bom, o próximo campo que ele está apresentando aqui é esse de checksum, que é aquele checksum que tem lá no DP também, tá? Então, ele serve para fazer uma verificação extra, né, da confiabilidade, quer dizer, da corretude, né, dos dados que foram transferidos. Como a gente viu lá, esse checksum é meio precário, né, porque alguns erros, troca de bits, não são detectados, mas, como eu disse para vocês, a gente conta muito com o mecanismo de controle de erro da camada de enlace, que é muito mais robusto, tá? Então, se ele passou lá embaixo, aqui é mais uma verificação a mais, né? Então, a gente está relativamente seguro. Quer dizer, eu digo relativamente porque nenhum método é perfeito, né? Então, existe probabilidade, de qualquer modo, de que um erro passe desapercebido. Bom, o próximo campo que ele aqui está apresentando, né,
é um campo de opções, né, que tem comprimento variável, que depende da presença dessas opções e quais são essas opções, que tem a ver com, às vezes, com configuração inicial, coisas do tipo. Agora, como ele tem comprimento variável, exatamente, então existe um campo aqui, que eu terminei não traduzindo aqui, né, mas é o comprimento do cabeçalho, né, que justamente indica qual é o tamanho, até onde vai o cabeçalho e quando é que começam os dados, né, para não haver para o receptor não achar que começa daqui, né? Ele sabe até onde vai as opções e sabe onde começam os dados. Obviamente tem esse outro campo aqui que está não usado, né? Está disponível alguns bits aqui, estão disponíveis, né? Bom, existe também, eu falei que aqui era campo de flags, né? Tem 3 outros flags aqui, R, S e F, né? O R é a abreviação de reset, o S ali quer dizer, não é uma abreviação de uma abreviação, né, todos os 3, né? E a gente fala mais em sim, campo de sim, mas é um flag ali, não dava para escrever sim, tem só o S, né? E, bom, eu não vou adiantar, mas esse daqui tem a ver, quer dizer, já adianta. Isso aqui, o reset é meio, mais ou menos claro o que significa uma reinicialização, o sim é usado como se fosse sincronismo para iniciar a conexão, e o fim, como até o nome meio que indica, é usado para indicar desejo de encerrar a conexão. Mas isso a gente vai ver em mais detalhes depois, né? Por enquanto a gente está só vendo onde é que estão os bits que depois vão ser utilizados nos respectivos controles. Bom, tem um campo aqui que a gente chama de janela de recepção, ou às vezes por outra sigla, né? Tem uma sigla que a gente vai usar depois ao longo do, do texto, que eu até podia ter já colocado aqui para ir acostumando, que é RWND, o R de receiver, e WND é uma abreviação de window, né, de janela. Então, quando a gente encontrar RWND, está se referindo a esse campo aqui, o valor que está nesse campo aqui, ou que é transferido nesse campo aqui. E ele basicamente, a gente falou, a gente vai mostrar isso mais detalhes depois, né? Mas o controle de fluxo, o objetivo é evitar que o receptor, né, seja inundado pelo transmissor. Então, ele funciona assim, toda vez que eu mando um segmento para o outro lado, eu digo quem eu estou esperando, né? E eu informo quantos bytes eu ainda posso receber, que eu tenho buffer para guardar. Então, é como se fosse limito aquilo que o outro lado vai transmitir para mim em função de quem eu estou esperando e mais quantos bytes eu posso receber. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa, mas, como eu disse, a gente vai ver depois como funciona. Mas a coisa importante é que todas essas informações de controle que é usado, que o outro precisa conhecer de mim para poder agir de acordo, tem que estar aqui no cabeçalho, né, do TCP, e esse é um deles. O próximo campo aqui, o campus, né, ele está aqui representando mais 2 flags aqui, que foi relativamente recente essa utilização para identificar. A gente vai, quando falar do controle de congestionamento, a gente vai falar mais desses bits, mas a ideia é que, na verdade, ele funciona em conjunto com a camada de rede inclusive, né? Porque o segmento ele passa pela rede, chega do outro lado, mas ele só é processado na borda, né? Ele não é modificado, não são modificados os campos do cabeçalho aqui ao longo do caminho. Mas o IP, que é o datagrama que é processado em cada roteador, né, no meio do caminho, ele tem uma indicação lá de congestionamento e aqui ele usa em complemento, é como se informasse para o outro, né, lado, olha, o negócio está meio congestionado. Por exemplo, se na ida, né, o datagrama percebeu que tinha um roteador congestionado, aí ele informa para a camada de transporte, e a camada de transporte, então, notifica para o outro lado, através de um desses bits aqui, né, de indicação de congestionamento, informa que há congestionamento, foi experimentado congestionamento, e isso é uma indicação
de que ele deve reduzir, tomar alguma providência, né? Isso a gente vai ver depois como é usado, mas são esses bits aí. E, finalmente, tem outro bit aqui que ele terminou deixando, desculpa, ele terminou deixando aqui sem dizer exatamente o que é, mas ficou meio, como se fosse meio fantasma, né, de certo modo, mas é porque havia uma preocupação de que você tem uma sequência de dados, né, que você transfere de forma na sequência, né, mas podia você ter uma necessidade de informar que aqui no fluxo tem os dados que são mais urgentes do que os outros, né? Então, o flag aqui setado e aqui como se fosse um deslocamento aqui na mensagem para dizer em que byte, né, a partir do primeiro, em que byte estaria esses dados urgentes, a partir de que byte estariam esses dados urgentes. Então, era um mecanismo para fazer isso. Mas ele terminou, não é tão usado assim, então está aqui meio clarinho, tem um outro aqui P na mesma situação. Ou seja, são bits que têm uma finalidade, mas que não são tão usados, ele está meio que deixando de lado aqui. Tá? Bom, então, como a gente falou, aqui envolve várias finalidades, né? Assim, em termos de transferência confiável em particular, né? Que é o nosso primeira coisa que a gente vai se preocupar aqui, com o número de sequência, os temporizadores, todos os mecanismos associados à transferência confiável, mas aqui as informações que vão explícitas no cabeçalho em relação a isso, além do checksum, né, que é como eu disse, mais uma verificação da correção dos dados, tem um número de sequência, né, para controlar a ordem, o reconhecimento também, que é útil para os hackers, e o flag aqui de A associado, né, mas os outros são para outros controles e a gente vai ver mais detalhes posteriormente. Bom, então começando aqui com os números de sequência e os ARCs, né? Então, ele relembra aqui que o número de sequência é um número, né, dentro do fluxo de bytes do primeiro byte que vai nesse determinado segmento. Ou seja, claro que não faz sentido cada byte ter um número de sequência associado, né? Mas a gente diz, ó, o número de sequência desse segmento é o número de sequência, ou na sequência desse primeiro byte que a gente tem aqui, tá? Então, a ideia é essa. Bom, aqui é uma janela meio parecida com aquelas que a gente viu lá quando estava falando dos protocolos com paralelismo, né? Tem a faixa aqui, o espaço, o número de sequência do transmissor, as várias possibilidades, a janela é um pedaço, é uma janela desses números de sequência, aqui a janela de tamanho N, os que estão em verdinho são os que já foram enviados, já foram reconhecidos. Quem está em amarelo é quem já foi enviado, mas ainda não foi reconhecido. E, e os azuis estão dentro da janela, mas ainda não foram transmitidos. Então, estão autorizados, mas ainda não foram enviados. E, obviamente, aqueles que estão fora da janela, a gente não pode transmitir ainda, né? Bom, quando eu transmito, assim, se eu estou no transmissor, né? Estou no transmissor. Essa é a minha janela de transmissão. Então, tudo que está aqui em amarelo são bytes que eu já transmiti, né? Ou segmentos, sei lá, um número de sequência aí que eu já transmiti. Bytes que eu já transmiti. Quando eu vou transmitir um novo, né? Então, o número de sequência desse novo tem a ver com esse primeiro aqui, né? Que ainda não foi transmitido, tá? Então, o número de sequência é esse carinha aqui. É o número de sequência aqui. Já o reconhecimento, né? Ou seja, quando na verdade, eu estou rindo porque aqui fala segmento de saída do transmissor e aqui fala segmento de saída do receptor. Na verdade, cada lado é transmissor e é receptor, certo? Então, é, quando eu quando eu transmito, né, eu digo eu digo quem,
qual é o número de sequência do primeiro que eu estou transmitindo e digo quem eu estou esperando. Só que essa daqui é a janela do transmissor, né? Então, eu tenho que ter outro controle de o que é que eu estou esperando receber do outro lado, certo? Então, em princípio, no outro lado, né, ele pode estar numa situação que ele aqui está associando com o que eu transmiti, por isso dizendo, bom, esse é o lado do transmissor, está vendo o próximo que vou transmitir. Mas o outro lado que vai me dizer quem ele está esperando, ele vai dizer que está esperando algum aqui no meio do caminho. Não exatamente esse daqui, né, que ele está esperando, é possível, né? Ou seja, os outros ainda estão em trânsito, do jeito que está aqui apontado, é como se ele estivesse esperando esse segundo e não o primeiro, ou seja, o primeiro ele já recebeu e está dizendo, estou esperando o segundo. Quer dizer, ele pode estar esperando qualquer um daqui, né, até esse que ainda não foi transmitido, né? Ele não pode esperar um que ainda não, quer dizer, ele não pode esperar além do que não foi transmitido, porque significa que ele recebeu coisas que o outro não transmitiu, não faz sentido. Mas justamente da mesma forma, bom, da mesma forma não, aqui era o primeiro, né, na mensagem, e aqui o A que eu digo, como a gente explicou antes, quando mostrou a estrutura do segmento, eu digo quem é o próximo byte que eu estou esperando. Isso significa que eu estou esperando aquele, eu posso até ter recebido outros depois, mas aquele, como o AQ é cumulativo, o AQ que eu digo é o primeiro que estou esperando para completar a sequência. Pode ser que eu tenha já recebido outros, como a gente vai ver daqui a pouco, mas os outros podem estar guardados esperando, mas como o AQ é cumulativo, eu tenho que dizer quem é que eu estou esperando na sequência e não tenho aquela retransmissão seletiva, né, que a gente viu antes, de dizer eu estou reconhecendo esse, não, eu estou reconhecendo todos os anteriores a esse próximo aqui que eu estou dizendo que eu estou esperando, tá? E aí tem aquela, eu falei da retransmissão seletiva, ele faz a pergunta aqui, o que é que o receptor, ele só aceita os dados em ordem ou ele pode receber fora de ordem, como eu disse agora que eu podia ter recebido, mas não está na sequência. Bom, a especificação em si do TCP não diz o que é que o receptor deve fazer. É o implementador que decide, mas é normal que ele guarde aquilo que foi recebido fora de ordem, tá? É normal que ele faça isso, como a gente viu antes. Quer dizer, não é porque chegou fora de ordem que eu tenho que jogar fora, né? Se eu tiver espaço de remontagem para guardar, eu guardo. E quando completar a sequência, chegar o que está faltando para completar a sequência, eu disponibilizo tudo para a camada superior. Tá? Esse é o normal, mas a implementação normal. Mas e se ele não tivesse implementado? Se ele tiver implementado, vai ser mais, talvez, ineficiente, porque eu tenho que aguardar a retransmissão daquele que eu já tinha recebido antes, mas funciona também, não vai dar erro de protocolo, por isso que diz que é deixado a opção ao implementador. Tá? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos que eu espero, quer dizer, eu fico até meio, às vezes, meio agoniado para a gente começar com alguns exemplos. É um exemplo simples, na verdade, esse, né, é meio esquisito, né, de certo modo, mas eu não sei se vocês ouviram falar, né, eu acho que eu não falei dele, eu pelo menos não lembro, mas existe um protocolo chamado Telnet. Telnet é como se fosse um protocolo para comunicação de um... a gente fazia Telnet, por exemplo, para fazer um login remoto, né, basicamente. Só que aqui o Telnet ele é bem, digamos assim, bem simplista mesmo, bem simplório, bem ineficiente, para dizer a verdade, né? É como se dissesse, eu mando... Bom, deixa eu voltar, não sei se adianta muito eu voltar, porque ele vai por conta própria, mas é como se você estivesse digitando algo e o teu feedback, né, de que o computador remoto aceitou, é que ele ecoa o caractere que você digitou, ou seja, você só vê na tela, como se fosse um terminal virtual, um console, e você digita, e quando aparece na tela, é porque o outro lado recebeu. Imagina, eu vou mandar, como a gente vai ver aqui, um segmento com todo aquele cabeçalho do TCP, com o cabeçalho do IP para mandar um byte. Mas, ineficiência à parte,
é assim que ele funciona, né? Então, o usuário digitou um C, né, a letra C, e aqui, pelo número de sequência, pela ordem das transmissões anteriores, mas pode, a gente vai ver daqui a pouco, isso pode ser até o primeiro byte, não precisa começar de 0 ou de 1, porque a gente, pelo motivo que a gente vai ver depois, tá? Mas ele começa aqui, ele está mandando esse dado, é o 42, o byte 42, e está dizendo que está esperando receber do outro lado, né, do hospedeiro B, o byte de número 79. Note que aquilo que eu transmito e aquilo que eu estou esperando não tem nada a ver uma coisa com a outra, são controles independentes, né? Porque o número de sequência é do que eu estou mandando para o outro lado, e o ACK é o que eu estou esperando receber do outro lado. Então, depende da dinâmica das transferências, né? Bom, então, nesse caso, eu estou esperando 79 e estou mandando esses dados C. Esse dado só tem um byte, né? Então, o próximo número de sequência que o transmissor vai transmitir é o byte 43, porque esse segmento é 42 e só tem o comprimento de dados é só de 1 byte, né? Aí, nesse sentido, ele incrementou de 1 porque os dados era só 1 byte. Mas, como eu disse antes, se fosse 100, o próximo seria o 142. Bom, o hospedeiro aqui B recebe, né, o C, né, e manda o reconhecimento dizendo, beleza, recebi. Quer dizer, além da mensagem, o reconhecimento do próprio TCP, ele manda os dados, porque ele manda o eco, né, ele manda o caractere C para ser apresentado lá no terminal, na console do hospedeiro A, né? Então, esse é um dado que ele está mandando, um dado, então, com número de sequência 79, e que só tem um byte, então o próximo que ele vai mandar é 80, e o hospedeiro B aqui, que recebeu 42, que era o byte C, agora ele está esperando 43. E ele informa para o outro lado, olha, estou esperando 43. Quando o receptor recebe isso, claro, veio dados aqui, né, o C, ele vai passar, apresentar lá no console, na console do usuário, do hospedeiro A, que vai ter essa confirmação visual. Mas em termos do protocolo TCP, a confirmação de que a mensagem enviada foi recebida é porque ele está dizendo agora que está esperando o 43, que ele ainda não enviou, tá? Bom, aqui no caso, como eu mandei dados, eu preciso mandar o ACK, né, o reconhecimento desses dados, mesmo que não vai entregar nada para a camada superior, só o controle do próprio TCP. Então, todo o pacote tem um número de sequência, o próximo que ele transmite é o 43, o ACK é 80, para dizer que recebeu 79 com um byte, né, então agora está esperando 80. E aí, quer dizer, aqui não está indicado, mas quando eu transmiti esses dados para lá, eu liguei o temporizador. Quando eu recebi o ACK que ele recebeu, desligo o temporizador para não estourar depois. Da mesma forma, quando eu mandei os dados do eco do C, eu liguei o temporizador e esse ACK serve para desligar o temporizador e deixar ele lá tranquilo. Um detalhe que a gente vai ver depois, né, é que esse carinha aqui, que é o número de sequência, é 43, mas foi com 0 de dados, né? Então, o próximo que for de dados vai ser de novo 43, ou seja, isso não é uma ordem dos segmentos. Como eu disse, é uma ordem dos bytes que estão sendo transferidos, ou não. Nesse caso aqui, é 0 bytes. Então, o próximo é 43 mais 0, continua 43, tá? Quando a gente falar mais ainda de exemplos da transferência de dados, eu espero que fique mais claro. Inclusive, eu faço sempre um exercício que a gente deve fazer aí de evolução desses valores dos campos. Quer dizer, na verdade, aqui também não está representando claramente as variáveis de controle que tem em cada lado para fazer esses controles, mas a gente pode detalhar isso nesse exercício que eu mencionei, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro por enquanto, né? Mas a gente vai consolidando esse conhecimento à medida que vai vendo outros exemplos, etc. Né? Bom, então, eu não me lembrava que tinha
essa animação para variar, mas justamente, esse é o 40, aquilo que eu falei, esse é o 42 com byte, então quando ele reconhece, ele diz que está esperando 43, né? E aqui também é a mesma coisa, eu mandei 79 com byte, é quando eu mando o reconhecimento, digo que estou esperando 80. Bom, são coisas que a gente já tinha falado, só estão detalhadas aqui. Bom, uma outra questão, quer dizer, a gente já viu mais ou menos, ou de alguma forma, né, aí a questão dos números de sequência e do reconhecimento. Um outro aspecto, né, em relação à transferência confiável é o temporizador, né, o valor da temporização, né. Qual é o valor que a gente falou que, em princípio, né, o temporizador deve ser basicamente seria o tempo de volta, né, mais uma margem de segurança aí, né? Então, mas como é que o TCP lida com isso, né? Como é que ele escolhe o valor que vai usar, né? A gente sabe que deve ser um pouco maior, né, do que o tempo de volta, do que o RTT, né? Mas o RT, uma questão aí importante também, né, é que o RTT ele varia, né? Quer dizer, não é se a gente viu naqueles exemplos quando fez o traceroute, ou se a gente faz um ping, né? A gente fala muitas vezes RTT é o valor médio, né? Mas o RTT varia de acordo com o congestionamento, né? Com a ocupação dos buffers que os pacotes encontram pelo caminho. Então, se você setar o temporizador com valor muito curto, né? O curto em relação, muito justo, né? Em relação ao RTT, vai acontecer de algumas vezes o ACK chegar meio que atrasado, ou seja, porque eu estou temporizando, estou estourando a temporização cedo demais, e aí, de repente, eu vou estar realizando retransmissões desnecessárias porque o ACK está a caminho e vai chegar logo em seguida. Então, não pode ser muito curto. Por outro lado, se ele for muito longo, né, se eu esperar muito para que ele estoure, eu vou reagir mais lentamente à perda de segmentos. Inclusive, eu adianto para vocês, né, e não sei se ficou claro naquela vez que eu, quando estava falando ali do exemplo do VaultIN, que o temporizador ele tratou como se fosse a partir da transmissão do pacote 2, mas na verdade ele só usa um temporizador, que é o caso do TCP também, só usa um temporizador. Então ele não temporiza individualmente cada pacote. Quando ele recebe um ACK novo, ele religa o temporizador. Então, quer dizer, quando um pacote se perdeu antes, mas eu recebi um ACK depois de coisas anteriores, o meu temporizador vai estourar ainda mais para frente, né? Então, não pode ser muito longo, e na verdade o TCP usa até um esquema que a gente vai ver depois, chamado de retransmissão rápida, que é para antecipar, para não aguardar o temporizador em algumas situações, mas a gente tem essa preocupação aqui, né, que esse temporizador esteja bem dimensionado, né? Bom, então, como é que eu sei qual é o tempo de volta, né? Porque a gente deu os exemplos, né, de disparar a mensagem, né, o traceroute são mensagens, são disparadas para serem estouradas lá na frente e aí a gente calcula o tempo de volta. Só que o TCP, quer dizer, a gente não está interessado em descobrir as etapas intermediárias, né? A gente está querendo saber o tempo de volta até o destino. Mas eu estou sempre me comunicando com o destino, né, em princípio. Eu mando dados e chega o ACK desses dados. Mando outro dado, chega os dados desse ACK. Então, eu posso ir, à medida que eu vou transmitindo e vou recebendo esses ACKs, eu vou calculando os tempos de ida e volta. Então, ele está chamando daqui de sample RTT, né, uma amostra da RTT, é o tempo medido desde que eu transmiti um segmento até receber o ACK dele. Tá? Então, cada vez que eu transmito um segmento, até receber o ACK, aí eu tenho uma nova estimativa do RTT. E como a gente disse, varia com o tempo, então cada uma das vezes que eu medir, provavelmente vai dar um valor diferente. A gente ignora, nesse cálculo, a gente ignora as retransmissões, justamente por conta dessa história da temporização prematura, né? Eu posso ter acabado de retransmitir e aí chega o ACK, eu não vou calcular esse tempo desde que eu retransmiti até o ACK que chegou depois, porque vai ser uma amostra falsa, né? Um valor completamente irreal, porque
esse AQ pode ser de algo da transmissão original e não dessa minha retransmissão, né? Então, quando eu retransmito, eu não calculo essa amostra de RTT para as retransmissões, só para a transmissão original, tá? E essa amostra, ela varia muito. A gente tem um slide aqui, o próximo, na verdade, né? Deixa eu mostrar logo aqui, né? Que aqui em azul tem a variação dessas amostras. Então, ela varia muito. A gente não pode ficar trabalhando com algo, quer dizer, poder pode, né? Mas a gente, para fazer o cálculo temporizador, é desejável a gente ter um certo, ele está chamando aqui de amortecedor, né? Um amortecimento desse valor para ele não variar tanto, né? Então, na verdade, a ideia desse amortecimento é que eu calcule a média em relação às medições recentes e não só o valor da última amostra que foi medida, tá? Então, a ideia é usar calcular um RTT estimado, que é função do valor anterior, mais quer dizer, uma média ponderada, levando em conta o novo valor da amostra, mas esse novo valor influencia com um peso relativamente baixo, né? O valor típico é 0,125, e um peso maior para o valor, para a média que vinha sendo calculada, né? Esse tipo de cálculo de média é chamado de média móvel exponencialmente ponderada, ou na sigla em inglês, né, é WMA, de Exponential Weighted Moving Average. Tá? Então, é como se fosse a influência de valores antigos vai diminuindo exponencialmente com o tempo, mas isso faz, como mostra aqui na figura, esse é dados reais medidos entre máquina lá no Massachusetts e uma máquina lá na França, né? Em termos do RTT, aí a gente, como eu disse antes, o azul é a amostra que varia bastante, mas o valor estimado ele vai crescendo quando cresce, diminui quando diminui, mas quando diminui a amostra, né? Então tem um efeito do valor que acabou de ser medido, mas não é tão bruscas as mudanças. Por outro lado, como esse estimado ele está calculando um valor médio, né, ponderado, a gente deveria, né, a margem de segurança deve também levar em conta, além desse valor médio, a variabilidade, né, dessas amostras. Quer dizer, se o valor medido for muito diferente da média, eu tenho que ter uma margem de segurança maior. Se o valor for muito próximo da média, eu posso ter uma margem de segurança menor. Então, a gente tem um outro parâmetro que é calculado, né? E justamente aqui está dizendo, se eu preciso da margem de segurança, e se eu tiver grandes variações no valor estimado, em relação ao valor estimado, né, eu preciso de uma maior margem de segurança. Então, a ideia é que, na verdade, o tempo que você vai usar para o temporizador, você leva em conta a média, né, estimada lá, mais a margem de segurança que foi estabelecido como, né, foi calculado aí como razoável, né, 4 vezes o valor do desvio do RTT, né, onde o desvio é também uma média ponderada da diferença, né, do desvio da amostra em relação ao valor médio, o valor estimado, né. Então, como se eu dissesse, o desvio é também uma média ponderada, né, que aqui com o fator beta, né, que é um pouquinho maior, o dobro do alfa, né, lá, mas é justamente o valor anterior do desvio em relação à diferença absoluta entre o valor da amostra e esse valor médio, né? Então, quanto maior for essa diferença, mais vai pesar nesse desvio, então a nossa margem de segurança vai ser maior. Então, ele está sempre, como eu disse, toda vez que eu estou transmitindo segmentos e chega o AQ, e que não foi uma retransmissão, ele vai calculando uma nova amostra. A partir da amostra, ele vai calculando o estimado, calcula a diferença desse, né, o valor desse desvio, e quando está no momento de ligar o temporizador, ele usa essa estimativa e mais esse desvio que ele calculou até aquele momento, tá? Então, toda vez que eu ligo o temporizador, não é sempre com o mesmo valor,
com o valor obtido naquele momento dos valores estimados e do desvio estimado usando essas informações. Então, uma coisa, inclusive, interessante para chamar a atenção, né, que alguns mecanismos mais modernos de controle de congestionamento, que a gente vai falar depois, ele se baseia nessa informação de que o TCP está sempre calculando a estimativa de atraso, né? Então, ele consegue perceber se o atraso está aumentando, se está diminuindo. Se está aumentando é porque a gente está ficando congestionado, né? Então, ele tem informações que ele usa para calcular o timeout, o temporizador, mas ele podia usar também para inferir o congestionamento da rede, tá? Bom, então vamos ver aqui, de certo modo, como é que se comporta, né, o transmissor, aqui uma visão chamada aqui simplificada, né? Em princípio, quer dizer, na verdade isso aqui termina, é como se fosse aqueles estados, né, e os eventos, né? Então, bom, eu estou aqui, o transmissor está para transmitir, né? Estou no estado aguardando alguma coisa para transmitir. Então, eu recebo dados da aplicação para transmitir. Claro que aqui está meio, justamente, está simplificado porque não está entrando em alguns detalhes, né? Os dados que eu recebo da aplicação é via socket e vem byte a byte, né? Mas, enfim, quando eu vou recebendo os dados, eu vou criar um segmento e quando eu vou colocar esses bytes para serem transferidos, o número de sequência, eu pego o valor do próximo número de sequência que eu vou transmitir, né? Primeiro byte que lá no segmento, está no segmento, atualizo em função de quantos bytes estão seguindo nessa mensagem, né? E quando eu transmito, eu ligo o temporizador se ele não tiver ligado, aquela história, eu só uso um temporizador, né? Então, se o temporizador já estava ligado, continua. Se estava desligado, aí eu ligo ele. Ou seja, a temporização é sempre do mais antigo ainda não reconhecido. Em termos, né? Quer dizer, ele foi ligado, em princípio, com o mais antigo ainda não reconhecido. Mas quando chega um ACK novo, ele é religado. Então, na verdade, a temporização é do mais antigo ainda não reconhecido ou a partir de um ACK novo recebido. E o valor do temporizador é aquele daquela estimativa, que agora eu nem me lembro se a gente deixou timeout interno. Tá, a mesma representação aqui. Eu estava em dúvida se eu tinha traduzido esse bendito aí. Mas está aqui. Usa aquele valor a partir daquelas estimativas que estão sempre sendo feitas, né? Obviamente, inicialmente, eu só tenho a estimativa do tempo de estabelecimento da conexão, né? Ao longo da transferência, que eu estou sempre movimentando, mandando coisa, recebendo, vou atualizando mais precisamente esses tempos. Bom, eu tenho um temporizador para eventuais retransmissões, né? Então, o que é que acontece se o temporizador estourar? Eu retransmito, note que no caso do Volt AM, né, a gente retransmitia todos os dados a partir do primeiro ainda não reconhecido, né? O TCP não usa essa abordagem, ele retransmite o primeiro, primeiro que foi transmitido e que não foi reconhecido, por isso que o temporizador estourou, e ele meio que, otimisticamente, ele espera que os demais tenham chegado, né? Então, ele só retransmite esse. E fica aguardando o retorno do outro lado. Não está dito aqui, mas ele fica aguardando o ACK que vem de lá. Obviamente, se o ACK que vier de lá disser que está esperando agora o seguinte, aí vai demorar para recuperar. Se eu tivesse retransmitido os que estavam pendentes, né, podia antecipar essa retransmissão. Mas é a estratégia que ele adotou aqui. Então, eu retransmito e, como em toda retransmissão, a gente reinicia o temporizador, né? Estourou o temporizador, eu retransmito um segmento, o primeiro que está pendente, e reinicio o temporizador. E quando eu recebo ACKs? Justamente, se o ACK é um ACK novo, ou seja, está reconhecendo segmentos que ainda não tinham sido reconhecidos, então a gente atualiza, né, a borda da janela dos pendentes, né, e eventualmente avança e pode transmitir novos, né?
e religo o temporizador se ainda tiver segmentos pendentes. É aquela história que eu estava falando, né? Que o temporizador ele é religado quando eu recebo um ACK novo. Claro que não é basta receber um ACK novo, é receber um ACK novo e ainda ter alguns pendentes, né? Porque se não tiver mais nenhum pendente, é para ficar desligado o temporizador. Ok? Bom, isso não está dito aqui, né? Mas é implícito aqui, de certo modo. Se eu, quer dizer, quando eu recebo o ACK, se não tem mais ninguém pendente, é para desligar o temporizador, mas isso talvez devia estar dito mais explicitamente. Mas aqui, como disse, é uma visão, né, simplista. Bom, do lado do receptor, ele está aqui em etapas explicando como é que funciona, né? Quando eu recebo um segmento em ordem, com todos os dados até número de sequência esperado já reconhecidos, né, recebi tudo aquilo que recebi em ordem, está na ordem, né, e, e é porque eu estou aqui em dúvida que, na verdade, ele fala TNSEC esperado já reconhecido, os dados da TNSEC. Ok. NSEC de quem? Do receptor, do transmissor, enfim. Mas assim, chegou os dados e está em ordem. Então, eu posso aguardar o ACK, né, para enviar o ACK. Né? Quer dizer, na verdade, a ideia é não ter que mandar um segmento logo, porque, na verdade, existe o fluxo bidirecional, né? O cara manda, por exemplo, eu mando um GET, né, do HTTP. Aí o cara vai responder, quer dizer, se eu já mando um ACK, o ACK podia ir já com a resposta, se não demora muito, né? Então, por isso que eu chamo ACK retardado. Eu espero até 500 milissegundos pelo próximo segmento, 500 milissegundos até um tempo razoavelmente longo, né? Mas espero que tenha um outro segmento para quando eu mandar o ACK, eu já mandar dos dois, pelo menos, né? Então, se não chegar outro segmento, aí a gente envia o ACK para esse, né? Claro que, como eu disse antes, isso assumindo que não tem, quer dizer, eu quero aguardar para mandar um ACK de vários, e também serve para, de repente, já ter um segmento que vai no sentido contrário e que já transmite o ACK. Quer dizer, você não vai, se tiver um segmento que está saindo daqui do receptor para o outro lado, eu não vou esperar até 500 milissegundos para avisar o outro lado, já vai aviso logo, né? O que eu não vou mandar é um segmento explícito só para mandar o ACK, né? É esse tempo que ele diz que aguarda aqui. Por outro lado, né, se eu chego um segmento em ordem, né, era o número de sequência que eu estava esperando, né, então isso significa que está em ordem, mas tem um outro segmento ACK que já tinha um ACK pendente, aquela situação, tinha algum que estava aqui aguardando, ao chegar um segundo segmento na ordem e, e o receptor está nesse estado de ACK pendente, né? Aí ele manda imediatamente um ACK cumulativo reconhecendo esses dois que chegaram em ordem, até antes desses 500 milissegundos, né? Basta chegar um próximo e eu não tenho enviado ainda. Tá? Por outro lado, se chega um número de sequência fora de ordem, ou seja, um número de sequência maior do que o que estava sendo esperado, então eu detetei uma lacuna, né? Ou seja, está faltando um pedaço, porque eu recebi, estava esperando um e chegou outro mais na frente. Então a ideia é, se isso aconteceu, já avisar o outro lado. Ele diz aqui que é um ACK duplicado. Na verdade, é um ACK duplicado no sentido que antes eu já disse, né? Provavelmente já tinha informado que estava esperando aquele certo número de sequência, e agora, quando eu mandar de novo dizer que estou esperando aquele byte lá, eu estou mandando um ACK duplicado, mas não existe a figura um tipo de ACK que seja ACK duplicado, é simplesmente que ele está mandando dizer a mesma coisa que ele já tinha dito antes, que está esperando aquele byte lá, então duplicado nesse sentido. Mas a ideia aqui é que se eu deteto uma lacuna, eu já aviso, tá? Logo quem eu estou esperando.
Por outro lado, pode acontecer a situação que eu recebo um segmento que está preenchendo uma lacuna, né? Quer dizer, eu recebi alguns outros pacotes fora de ordem, pode ser que só estava faltando esse para completar todo um bloco, ou então completou um bloco, mas ainda tem outras falhas, não importa, né? Preenche uma lacuna parcial ou completamente, a gente manda logo avisar quem é o próximo, né? Quem é o primeiro da próxima lacuna, né? A gente manda logo o ACK, mas se ele preenche, né? Se ele preenche, ou seja, se ele vai poder dizer agora quem é o primeiro na próxima lacuna, porque se chega um que junta com o outro, mas continua a lacuna, ele não precisa mandar imediatamente, tá? Tá. Bom, aqui tem que ver, porque na verdade essa preocupação aqui, quer dizer, se eu mandar sempre o ACK, não tem problema também, né? O protocolo vai funcionar. O detalhe é tentar minimizar o número de segmentos só de ACK ou antecipar quando precisa, tá? Mas se alguém até implementar diferente, só vai demorar mais ou demorar menos, né? Dependendo da implementação, vai ser mais caro, em termos de overhead, de um jeito ou de outro. O importante é que eu mande os ACK, né? Se eu não mandar o ACK, aí é que sim que é o problema. Bom, então vamos ver aqui alguns cenários. Agora vai ser interessante, porque a gente vai ver situações mais completas, né, digamos assim. Que aquele exemplo do Telnet realmente foi muito simplista, né, com um byte só, etc. Então, a gente, além de ver cenário com perdas, toda temporização, etc., a gente vai também ver esses casos do crescimento né, do número de sequência de um segmento para outro, que vai ser interessante também. Então, começando aqui, né, tá, esse já era já aqui é uma recuperação de, né, exatamente, cenário de retransmissão. Então, A mandou agora uns dados, 92, ele não está aqui dizendo que ele está esperando, né? Na verdade, quando eu mando também dizer que eu estou esperando. Mas ele quer só mostrar que eu mando número de sequência 92 e tem 8 bytes de dados, tá? Então, note que B, assumindo que B estava esperando, quem ele estava esperando era o 92, recebeu agora o 92 e 8 bytes, ele informa para o outro lado, agora estou esperando 92 mais 8, né, 100. Estou esperando o byte 100. E recebi o 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, o próximo que eu estou esperando é o 100, tá? Só que nesse cenário aqui, né, o ACK se perdeu. Então, o ACK tendo se perdido, vai estourar o temporizador, eventualmente, né? Note que ele está aqui com o tempo de RTT ia dar por aqui, mais uma margenzinha de segurança. Eu retransmiti os mesmos dados, tá? No caso, aliás, eu pensei que ele tinha escrito aqui do lado. Mas no caso aqui, eu recebi os dados e passei para a camada superior, porque dados novos, ele estava esperando, passei para a camada superior. Aqui ele mandou retransmitir os dados porque não tinha recebido o ACK, né? Então, obviamente, ele detecta que é duplicata, por quê? Porque estava esperando o 100 e chegou o 92 de novo. Então, ele não passa para a camada superior, porque seria uma duplicata, mas ele informa que está esperando o 100. Tá? Então, o transmissor aqui A recebendo essa informação, ele não tem mais nada pendente, desliga o temporizador dele e fica em paz, né? Bom, aqui nesse outro cenário, é uma situação parecida em certo sentido, mas houve, na verdade, ele vai mostrar um estouro prematuro de ACK. Então, vamos ver aqui tem dois exemplos, eu mandei, quer dizer, dois exemplos, não, dois segmentos sendo transmitidos, né? Eu mandei um primeiro igual ao outro exemplo, 92 com 8 bytes, então o próximo que ele manda em seguida já é o 100, nesse caso com 20 bytes. Então, o receptor, ao receber o primeiro segmento, aqui nesse exemplo, ele já está mandando o ACK, dizendo que está esperando o 100,
Quando recebe o 100 com 20 bytes, ele manda o ACK dizendo que está esperando agora o 120, né? O byte 120 que recebeu 20 bytes aqui, com o primeiro sendo o 100. Espero que você esteja acompanhando essa história dos ACKs, porque o número de sequência, né? Porque ele representa a sequência dos bytes transmitidos, né? Como a gente falou. Então, veja, quando eu recebo aqui esse ACK de 100, então eu sei que agora ele está... a minha base da janela de transmissão, né, que era 92, porque eu tinha transmitido 92, tinha transmitido 100 também, então evoluiu no que eu... próximo que eu vou transmitir é o 120, né? Mas a base continua 92. Quando eu recebo o ACK dizendo que estou esperando o 100, ele avança a janela até o 100, mas ainda tem 100 a 120, 119, né, na verdade, pendente. Quando recebo a informação que ele está esperando o 120, aí ele atualiza, e no caso, se ele não mandou mais nada, né, como parece ser aqui, não tem mais ninguém pendente, porque a base da janela coincide com o próximo que eu vou transmitir, que é o 120. Bom, mas aquele que é um cenário de estouro prematuro de temporização. Então, imagine que agora a gente vai ver o temporizador estourando antes da chegada desse ACK 100. Aqui, tá? Como se ele tivesse... estourou antes, né? Não deu tempo do ACK 100 chegar, ele já estourou. Pode acontecer isso? Pode. Por que aconteceria? Ou porque o ACK atrasou mais do que o normal, ou porque o temporizador, por alguma situação, foi calculado, estimado erroneamente, ou não com a situação atual, e ele estourou antes do tempo. O que é que o hostear faz quando estoura o temporizador? Ele só transmite o primeiro. Note, ele está mandando aqui o 92 com 8 bytes, não está mandando o 100. Ele só manda o 92. Tá? E aí, no caso, B está esperando chegar ao 120. Chega o 92, ele não vai passar para a camada superior, obviamente, porque é uma duplicata, e ele manda avisar, ó, não vai mandar dizer, eu estou esperando o 100, vai mandar dizer, estou esperando o 120. Ele está dizendo quem está esperando, o 120. Tá? Então, se por acaso, né, esses ACKs não tivessem chegado, que não é a situação aqui, mas se não tivesse chegado, esse ACK daqui resolveria para os dois, né? Quer dizer, os dois já foram recebidos, agora esperando o 120. Tá? Bom, aqui a gente vai ver um outro cenário que está descrevendo ali como um ACK cumulativo com a perda anterior do ACK, que é o que eu estava tentando ali meio que apresentar. Não tanto porque lá dependia da retransmissão, né? Aqui ele está dizendo justamente, eu mandei o 92, o 100, só que o ACK 100 se perdeu. Mas como o ACK é cumulativo, né, ele está dizendo que está esperando agora o 120, esse ACK 120 já resolveu, né, quer dizer, se o temporizador não tiver estourado ainda, né, que corre esse risco, né, porque houve essa perda aqui, mas se ele não tiver estourado, esse ACK já resolve que o A já sabe que os dois segmentos que ele transmitiu foram recebidos corretamente. Tá? E aí, supondo que ele tem mais dados para mandar, ele vai mandar agora com o número de sequência 120, e nesse exemplo aqui, com 15 bytes de dados. Nada que aqui está sempre uns segmentos com poucos bytes, né? Mas só para facilitar, talvez, as nossas contas aqui, o número, para não ficar muito grande. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Obviamente, com essas aulas gravadas, fica mais difícil de vocês fazerem pergunta, mas eu espero que vocês, justamente, na próxima aula, tirem dúvida e a gente vai ter a oportunidade também de fazer uns exercícios, talvez até já na próxima aula, justamente para a gente exercitar essas coisas e consolidar os conhecimentos, tá? Bom, o que a gente vai falar agora, eu tinha comentado com vocês aquela história de que a retransmissão, que o TCP usa essa chamada retransmissão rápida, que é para não esperar necessariamente o temporizador estourar, tá? Então, vamos ver aqui o cenário, né? Esse exemplo aqui que é apresentado.
está mostrando aqui uma situação que eu transmiti, né, 5 segmentos. Os 2 primeiros aqui estão identificados claramente quais são os dados que foram enviados, né, número de sequência 92, com 8 bytes, número de sequência 100, com 20 bytes. E o temporizador foi ligado ao transmitir o primeiro segmento. Ao transmitir os demais, ele já estava ligado, continuou rodando, mas ele leva um tempo, né, até estourar o temporizador. Só que perdeu aqui, esse segundo já se perdeu, né? E os 3 seguintes chegaram em ordem. Chegaram em ordem não, chegaram corretamente, em ordem relativa, mas com essa lacuna do segundo que não chegou, né? Então, o que é que o receptor faz ao chegar ao primeiro? Ele manda o ARC dizendo, estou esperando o 100. Quando chega esses daqui que estão fora da sequência, ele continua dizendo, estou esperando o 100. Estou esperando o 100, estou esperando o 100. Certo? Bom, normalmente eu iria esperar, quer dizer, na verdade essa figura, para variar, essa figura está... eu não sei se eu vou corrigir isso na figura, mas o temporizador seria religado ao chegar aquele primeiro AQ, tá? Quer dizer, isso, na verdade, serve até para a gente reforçar a importância da retransmissão rápida, só que a figura fica meio incoerente, né? Que é o seguinte, ao receber esse AQ aqui, que é um AQ novo, eu iria religar o temporizador, ou seja, esse tempo aqui ia recomeçar a partir daqui, ou seja, o temporizador só iria estourar lá na frente. Então, só iria, se eu usasse a retransmissão só com o estouro do temporizador, ia demorar ainda mais do que está representado aqui na figura para eu fazer a retransmissão do, do segundo segmento que se perder. Tá? Bom, mas a estratégia, então, que foi adotada foi a seguinte, para antecipar essa retransmissão. Disse, olha, tudo bem que eu receba um AQ duplicado, mas recebo outro AQ duplicado. Outro AQ duplicado, então não foi uma simples, digamos assim, tomou uma rota diferente e vai chegar depois, né? Mas realmente, se foram 3 segmentos, 3, é como se, ó, chegou 3 depois, né? E não chegou aquele. Então, ele assume, né, para acelerar, agilizar a retransmissão, ele diz, olha, se chegaram 3 actos duplicados, eu retransmito aquele que ele está esperando, tá? Note que, como tem número de sequência, se for uma retransmissão desnecessária, porque o pacote estava atrasado, mas vai chegar, tudo funciona. Mas, de qualquer modo, eu antecipo a retransmissão. A ideia dessa retransmissão rápida seria, com 3 ACs duplicados, ou seja, o AC original e mais 3, eu retransmito. Tá? É claro que um desses ACs podia se perder, então não ia ser exatamente assim, mas nesse cenário aqui, eu retransmitiria aqui após receber os 3 ACs duplicados, tá? Então, a ideia é justamente essa, né, que se o transmissor receber 3 ACs para os mesmos dados, ou seja, 3 ACs duplicados, eu retransmito o segmento não reconhecido com menor número de sequência, que é aquele que está dizendo que está esperando, tá? Porque provavelmente ele se perdeu e não precisa aguardar a temporização. E note que a temporização, como eu chamei a atenção, esse tempo aqui iria recomeçar a partir daqui, né? Porque foi um AQ novo. Então, retransmitindo aqui, eu antecipo em muito, né, essa recuperação desse erro, tá? Então, na prática, o TCP tem 2 formas de retransmitir. É a retransmissão por estouro temporizador, que é a básica, né? Que é importante, porque pode não ter actos duplicados, porque não teve outras transferências de pacote, de segmentos, né? Mas se tem um fluxo regular e chegaram outros, então, né, é uma indicação de que foi aquele que se perdeu e ele vai retransmitir. Ele não, como eu disse, ele não é apressado, não basta 2 actos duplicados, tem que ser até 3, né, para ele tomar essa iniciativa. Ok? Beleza.
Bom, então com isso a gente encerrou essa primeira parte que falava da estrutura do segmento e da transferência confiável de dados adotada pelo TCP. Agora a gente vai tratar do controle de fluxo e do gerenciamento da conexão, tá? Bom, a gente já falou várias vezes, né, que a nossa preocupação é que o receptor não seja inundado por uma transmissão muito rápida do transmissor. Então, aqui a gente tem os protocolos, né, a pilha de protocolo, como a gente chama no receptor. Então, a gente tem os pacotes, né, vão chegando, os segmentos vão chegando do receptor, né, tem os dados, está aqui em azul, o cabeçalho do IP e o cabeçalho do TCP, né? Então, chega aqui no IP e ele passa, na verdade, tá, bom, ele devia passar era tudo. Bom, se são os cabeçalhos de IP, está faltando uma caixinha verdinha aqui, né? Não sei se tem depois, não tem. Que era o cabeçalho do TCP, que vai ser processado aqui, né? Faltou essa caixinha, vou ver se depois bota a caixa do cabeçalho do TCP. Bom, mas enfim, os dados que ele recebe vão sendo colocados no buffer, né, de recepção, né? E eventualmente vem o ACK, né, lá para o outro lado. Mas os dados que vão sendo recebidos vão sendo guardados nesse buffer aqui de recepção associado ao socket aqui do TCP. O outro movimento que existe, além da chegada em enchimento aqui desse buffer, é o consumo dos dados, né, recebidos por parte do processo de aplicação, que faz a leitura e remove aqui do buffer. Então, o buffer varia dinamicamente do tamanho em função, vai sendo enchido pelos segmentos que chegam e vai sendo aliviado, digamos assim, liberado a partir da leitura feita pelo processo de aplicação. A questão é compatibilizar essas duas velocidades, né? O controle de fluxo tem essa finalidade, não chegar muito mais rápido e estourar esse buffer, porque ele não está compatível com a velocidade de consumo do processo da aplicação, tá? Então, como diz aqui, o que é que acontece se a camada de rede entrega dados mais rápido do que a camada de aplicação remove esses dados, né, do buffer, né, do espaço de buffer ali no socket. Então, aqui está mostrando, né, quer dizer, essa figura de que, né, o pessoal terminou tomando banho aqui da jardim, da água do jardim, né, porque foi mais, não é, não é normalmente o que eles esperam, né, de receber, né, tá recebendo bem mais rápido. Bom, então a gente comentou, né, quando falou da estrutura do segmento, justamente daquele campo, né, que é a janela de recepção, né, que ela informa quantos bytes o receptor. Aqui está dizendo que está disposto a receber, mas não é só uma questão de estar disposto, ele está disponível, né? Espaço no buffer disponível para receber. Então, o propósito do controle de fluxo, né, que o receptor controla o transmissor, né, para que ele não transmita, não inunde, né, não transmita mais do que o rápido demais, de modo que eu não consigo processar na mesma velocidade. Essa é a ideia. Então, na prática, né, ele está mostrando aqui o tamanho do buffer, né? Ou seja, o buffer tem um certo tamanho, está aqui representado por receive buffer, né? Ele está dizendo aqui, né, que o tamanho configurado depende do socket, né? O típico default é 4.096 bytes para esse espaço, né? Mas hoje em dia tem muitos sistemas operacionais que vão até dinamicamente ajustando esse tamanho de buffer, né? Então, mesmo a gente em exercícios aí usando o Wireshark, vai ver que a informação do que está disponível vai aumentando em vez de
diminuindo, então é como se ele fosse não um valor fixo, tá? Mas tem um valor mínimo e ele pode ir crescendo também para se adequar. Mas a ideia, a gente não quer que ele estoure, né? Então, na prática, a gente, desse tamanho total, eu posso ter dados que já foram recebidos, na verdade, em ordem, né? Porque aqui onde está espaço livre, quando eu mando um ACK, eu digo qual é o próximo byte esperado na ordem. Se eu recebi fora de ordem, podia estar com lacunas aqui, né? Quer dizer, tem uma lacuna, depois tem dados preenchidos, outra lacuna, dados preenchidos, ou seja, eu posso ter algumas lacunas, mas aquilo que eu informo para o outro lado, naquele campo de janela de reconhecimento, essa é aquela sigla que eu falei para vocês, que significa janela, né? WND, abreviação de Window, janela de recepção. Eu digo, na verdade, quando eu mando um ACK, eu digo qual é o número de sequência do próximo byte que eu estou esperando. E naquele campo de janela de recepção, eu digo quanto tem disponível de espaço no livre para eu receber. Então, se o transmissor nunca me mandar, além do que eu estou esperando, aquilo que cabe no meu buffer de receptor, ele nunca vai ser inundado, certo? A ideia é essa. E eu ia comentar, né, quer dizer, ia não, vou comentar, é que esse é um procedimento, né, muito conservador, né, porque a gente sabe que existe o tempo, né, enquanto quer dizer, um meio RTT, né, no tempo em que o que eu mando, né, eu estou aqui no receptor, estou nessa situação aqui, né, que estou com esse espaço livre. E aí mando informar, né, para o outro lado, para o transmissor. Isso vai levar meio RTT para chegar, mas pode ser 100 milissegundos ou mais do que isso. Enquanto isso, muito provavelmente, o processo de aplicação leu alguma coisa, né? Pode ter lido nada, realmente, mas ele pode ter lido alguma coisa. Então, eu estou sempre, eu considero que a gente está sempre informando o passado, né, um retrato do passado, e provavelmente sendo mais conservador nesse sentido, né, aquilo que vai estar disponível até um pouco mais do que foi informado. Mas funciona, tá? Pode até ficar, nem chegar perto de estourar se no meio tempo, né, como eu disse, o processo de aplicação leu alguma coisa e ele vai informar na próxima mensagem que enviar, vai atualizando a informação, mas está sempre, claro, baseado na informação de alguns milissegundos atrás. Eu não sei se é muito seguro a gente assumir que está lendo na certa taxa e já colocar mais, realmente podia ser meio otimista, né? Então, mas aqui é meio conservador, como eu disse. Então, a ideia é que esse o campo do RWND, né, a janela de recepção, ele informa aqui, né, no campo anterior tem dizendo quem eu estou esperando, e aqui diz quantos bytes, além desse esperado, eu posso transmitir. Ok? Então, controle de fluxo é só isso. É relativamente simples, mas note, talvez até aqui pelo exemplo, a gente aqui está preocupado em não inundar o buffer de recepção, né, do nosso parceiro do outro lado. E isso vale por dois lados, né? Bom, o outro aspecto que a gente vai abordar agora, né, outra questão, é a questão do gerenciamento de conexões, tá? O que é que significa isso? A gente até agora, né, deu exemplos da transferência já em andamento, né? A transferência já estava lá acontecendo, eu mandei o byte 92 e tal, né? Já estava na fase de transferência. A gente adiou um pouquinho, né, a questão do estabelecimento da conexão, que na verdade acontece antes. Tem um motivo para a gente adiar, assim, embora acontece primeiro o estabelecimento, depois a transferência, mas como no estabelecimento tem essa questão da negociação e de informação de número de sequência inicial, etc., aí ele preferiu aqui no livro explicar depois de explicar a transferência de dados. Mas em termos de eventos, né, que acontece, primeiro a gente tem que estabelecer a conexão, né, antes da transferência de dados, né?
Então, o que é que esse diálogo inicial, o que é que eles combinam, né? Eles concordam que querem, vão estabelecer a conexão, né? Cada um sabe que o outro quer estabelecer a conexão. Aliás, como a gente vai ver, até confirma se realmente tem interesse. E também concordam com os parâmetros da conexão, um dos quais, justamente, que eu estava falando, é o número de sequências iniciais, porque não é que começa todo mundo sempre do zero, não, tá? Ou do um, sei lá, um número fixo, né? Eles têm que combinar qual é o número de sequência inicial de cada um. Eu acho que aqui tem animação? Tem, não. Tem para a próxima. Mas aqui, a gente, né, na verdade, a gente, como é que cria a conexão, né? Aqui só relembrando, a gente cria um novo socket, no lado, aqui no caso, o lado cliente, né? Dizendo quem é com quem a gente quer falar, em que porta, né? Do lado do receptor, né, do servidor, ele, ele tem o socket de boas-vindas, né, tipo o socket associado à porta 80 de boas-vindas, e quando ele aceita a conexão, ele aceita numa nova socket, né, que vai ser usado para essa comunicação em particular, né. Mas, assim, o que a gente precisa nesse estabelecimento, né, tem um número de sequência que a gente vai usar da gente para o servidor e precisa saber qual é o que ele vai usar inicialmente também. Também precisa saber qual é o tamanho do buffer para não mandar mais rápido, né, o controle de fluxo, né? E, e a mesma coisa do outro lado, né? O servidor também precisa saber qual é o número de sequência que o cliente vai mandar para ele e o que ele vai mandar para o cliente, né? E o tamanho do buffer também lá o dele, né, que ele vai informar, e o do cliente, para ele não inundar o cliente. Então, tudo isso combina nesse estabelecimento da conexão. Como é que a gente poderia fazer essa saudação, né, de estabelecimento da conexão, né? Ele chama esses métodos, né, essa saudação, tem o chamado two-way handshake, né, a gente traduz para apresentação de duas vias, a saudação de duas vias, mas às vezes tem muita gente que termina falando de two-way ou three-way handshake, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o que o TCP usa, tá? Mas em duas vias é assim, aqui tem Alice e Bob, né? Então, Alice, quer dizer, aqui num papo informal, né, pessoal, aqui entre pessoas, né? Ela pode dizer, ó, vamos conversar. Aí, quer dizer, se é em duas vias, essa proposta de Alice, para Bob já está valendo, né? Quer dizer, ele confirma e para ele já está valendo a comunicação. E para Alice, uma vez que Bob confirmou, também já está combinado e já passariam para a conversa propriamente dita, certo? Então, em duas vias significa isso, uma solicitação e uma confirmação, né? Como está mostrado aqui, já que a gente fala que tem número de sequência, tem que combinar, então eu digo, eu escolhi um valor X, proponho para o outro lado, vamos conversar com X, ele confirma, aceita a conexão com X e está estabelecida a conexão, tá? Isso seria a conexão, a saudação em duas vias. A questão é a seguinte, será que essa apresentação em duas vias sempre funciona em redes? E, na verdade, a gente falou em várias situações, né, de comunicação, sobretudo, eu peço uma coisa e vem a resposta, então parece que funciona. Mas, na verdade, a gente tem questões do tipo, os atrasos são bem variáveis, né, entre cliente e receptor, então algum pode pegar uma rota diferente, por exemplo, ter um atraso maior, ou pegou um congestionamento maior. A gente tem, quer dizer, se a gente estivesse falando de uma conexão ponto a ponto física, né, digamos assim, não tem jeito não tem memória nesse canal de comunicação físico, então pacotes serem transmitidos, se não chegar é porque se perdeu, não vai chegar mais, né?
Mas na rede, como um todo, pacotes para tomar rota, ficar preso em algum lugar, depois surge depois, tal. Então, eu retransmito mensagem e pode seguir rotas diferentes, né? Como eu disse, pode ter uma reordenação, que é uma rota diferente. E eu não sei, além das mensagens que eu recebo, ninguém consegue ver o que está se passando, né? Qual é o estado do outro lado, né? Então, a gente vai mostrar uns cenários em que isso pode dar problemas, tá? Então, o normal, né, de certo modo, seria o quê? Né, para esse estabelecimento em duas vias, né? Como a gente mostrou antes, eu escolho um valor X, qual o número de sequência que eu vou transmitir, digo que é X que eu vou usar, ele confirma, aqui ele já está estabelecida a conexão, aqui na confirmação do meu lado já está estabelecido, eu mando os dados, né? Quer dizer, x mais um, quer dizer, eu combinei x, agora vou mudar x mais um, e depois, no caso do TCP, vai acrescentando em função do número de bytes, né? Mas, em princípio, se ele for informado antes que o primeiro que ia mandar é o x, ele recebe x mais um, para ele está valendo, entrega para a camada superior, reconhece, né? E, e tal. Quer dizer, eventualmente, se não tem mais nada, ele finaliza a conexão. Aqui, então, beleza, funcionou. Esse não é o cenário problema, né? O cenário problema é, por exemplo, eu estabeleci a conexão, beleza, a conexão foi encerrada, né, e, e o servidor esqueceu do X que foi usado, só que, como ele está mostrando aqui, né, houve um estouro temporizador aqui no meio tempo e ele retransmitiu o pedido de conexão que ficou perdido por aí em algum lugar e chega posteriormente no servidor. E o servidor meio que, né, o X já encerrou a conexão com o X, ele esqueceu do X. Então, quer dizer, se essa, como aqui mostra, né, quando há um pedido, ele já está estabelecido, aqui vai acontecer o quê? Quando chegar esse pedido atrasado, essa retransmissão atrasada, ele vai estabelecer uma nova conexão e vai mandar para o outro lado. Só que o outro lado não tá interessado naquela conexão mais, né? Então ficou o servidor num estado de conexão estabelecida quando o outro lado não tem interesse, né? Eventualmente, né, claro, o outro lado podia até dizer, olha, fecha isso aí, mas o carinha aqui aceitou a conexão, então, quer dizer, mas pode ter, como a gente vai ver, um outro cenário que é pior ainda, né? Que aqui ficou aberto, eventualmente o outro lado diz, ó, sinto muito, isso aí não tenho mais interesse, né? Mas o problema mesmo é esse cenário seguinte que a gente vai ver agora, né? Você é a mesma situação inicial, chega o pedido de conexão atrasado e depois chegam uns dados retransmitidos aqui e são aceitos pelo servidor. Aí você diz, bom, qual é o problema disso? O problema disso é que você pode ter, os dados aqui pode ser debita 10 mil reais da minha conta, né? Supondo que a gente tenha esse saldo. Aí, quando chega o outro pedido, ele debita de novo. Que tal? Né? Ou alguma coisa menos dramática do que essa, mas algo que não deveria se repetir do ponto de vista do servidor, está valendo, porque estabeleceu a conexão, ou seja, ele não teve uma, digamos assim, uma necessidade, por ser em duas vias, de uma confirmação de que o cliente continua interessado nessa conexão antes de realmente passar a aceitar os dados, tá? Então, aqui realmente é um problema, tá? Estou aceitando aqui dados duplicados, dados que já foram pedidos antes, e aí a consequência, eu já fui para o caso dramático do debitar 10 mil reais, que não acontece tão facilmente assim, né? Mas é um caso para ilustrar, né? Carregar nas cores aqui essa questão.
Então, a ideia que a gente usa no TCP é a chamada apresentação em três vias. Ou seja, inicialmente, né, o cliente, né, ele pede, né, você cria o socket, porque quer um tipo de string, né, TCP, por outro lado. No lado do servidor, ele criou também um socket string e vai escutar, né, para aceitar conexões que cheguem através dele. Então, quando ele está aqui aguardando, quer dizer, criou o socket, mas quando efetivamente o cliente, a aplicação do cliente, né, pede que seja realizada a conexão com o servidor tal, com esse nome, com essa porta, então ele vai escolher o número de sequência inicial X. Note por que escolher esse número de sequência inicial X, né, em particular, né? Que X é esse? Né? Quer dizer, claro que X é o número inicial de sequência, mas como a gente vai ver, talvez é melhor aguardar um pouquinho para ver, mas a ideia é que esse X seja distinto numa conexão que eu faço num certo momento, né? O ideal é, quer dizer, o número de sequência, eles sempre são módulo alguma coisa, né? Tem uma certa quantidade de bits, no caso, o TCP são 32 bits. Depois de que varrer todos os 32, ele volta para o número anterior, né? Mas a ideia é que esse combinado com o tempo de vida do pacote, que tem um tempo de vida controlado pelo TTL, e por esse módulo aí, né? A ideia é que quando eu proponho aqui um número X, né? Na próxima conexão que eu pedir, eu não vou não vou reutilizar X nem tão cedo, né? De preferência num tempo que qualquer pacote que tenha sido transmitido por mim com uma sequência X já tenha sido descartado pelo tempo de vida. De modo que eu não vou terminar pegando um X novo confundido com X velho e causando algum problema na rede, tá? E é por isso que eu disse antes que a gente não usa sempre o mesmo valor, que começar sempre de zero, começar sempre de um, justamente para fazer essa distinção de coisas velhas de coisas novas, né? Mas vamos ver aqui, vai ficar mais claro também quando a gente vê aqui, sobretudo, não sei se ele apresenta mesmo ou se eu vou ter que improvisar aqui para dizer o caso que ele não cairia naquele problema lá que a gente apresentou antes com as duas vias, né? Mas aqui exatamente é um pedido de conexão, então ele aqui está indicando que aquele flag, lembra aquele flag que a gente falou lá né, cadê ele? Na estrutura do segmento, né? Claro que aqui a gente vai, apareceu tudo de uma vez, né? A gente falou que esse S aqui, que é a abreviação de SYN, ele é setado quando eu faço o pedido de conexão, que agora é o caso, a gente está abrindo a conexão, então esse bit é setado. Bom, tá? Oi, desculpa. Antecipou aqui. Bom, então, número de sequência 1, que é o pedido de conexão, e estou propondo esse valor inicial X. Quer dizer, na verdade, não é uma simples não é uma simples proposta, é uma informação. O meu número inicial é X. Aqui não está explícito, mas o ACK não tem ACK, que é o meu pedido, né? Então, aqui, o bit de ACK estaria zerado. Esse praticamente é a única mensagem que aquele bit de ACK está zerado é aqui. Eu estou pedindo a conexão, não tem nenhum significado no campo de ACK, tá? Então, vem o pedido da conexão, informando que o número de sequência inicial é X, tá? O transmissor, né, tem os seus números de sequência também, que tem que ter essa garantia de que não vai reutilizar nem tão cedo, né? Então, ele escolhe o número dele, né, e envia, né, a mensagem, que a gente chama de SYN-ACK. SYN-ACK é o bit SYN setado, e o ACK também setado, que agora eu já posso reconhecer esse X que me foi mandado no pedido da conexão.
E o sim é setado no pedido e na confirmação do pedido, né? Então, SYN-ACK é um segmento com aqueles dois flags, SYN e o DIET, ligados, tá? Que serve para reconhecer o pedido de conexão que foi mandado, tá? Então, o bit de SYN vai setado, assim como o bit de ACK. Qual é o número de sequência que eu informo? É esse que eu escolhi. Qual é o ACK que eu mando? Né, o ACK válido, com o bit setado aqui, é esse X mais 1. Né, como se fosse esse mais 1 para distinguir, na verdade é como se fosse aqui, quando eu pedi a conexão, ficou algo pendente. Embora eu não tenha transmitido nada, nem um byte de dados, mas é como se esse X estivesse pendente e vai deixar de ficar pendente quando ele disser que está esperando agora o X mais 1. Tá? Basicamente essa a ideia. Bom, então, se de fato, né, eu pedi esse X, quando chegar esse ACK dizendo que está reconhecendo X mais 1, então, do ponto de vista do transmissor, né, eu recebi a confirmação, né, recebi um SYN-ACK, né, ele está dizendo aqui X, na verdade é um SYN-ACK X mais 1, né, mas ele sabe que o servidor lá, então, aceitou o meu pedido, porque esse pedido do X, que está dizendo X mais 1, né? E eu mandei agora, não mandei antes, então o servidor está ok. Só que lembra que o problema lá nas duas vias era do servidor ficar achando que é um pedido novo, às vezes quando é um pedido antigo. Então, na verdade, do ponto de vista do receptor, do servidor, né, no caso aqui, que estava aguardando o pedido, quando ele só aceita a conexão quando chega um ACK, tá, reconhecendo esse Y que ele mandou, ou seja, não é porque como ele sempre usa um valor diferente aqui, quando ele usa, não é uma coisa anterior, é algo novo, né? Eu mandei o Y agora, e se o servidor me confirmou, é porque ele de fato continua interessado, né? Está ativo, continua interessado naquela conexão, não é algo velho que o receptor não tem mais interesse. Então, note que, do ponto de vista do cliente, ele já está estabelecido ao receber o ACK do X que ele mandou, mas, do mesmo modo, o servidor ele responde educadamente, digamos assim, né, qualquer pedido que recebe, mas só entra no estado de conexão estabelecida quando recebe um ACK confirmando que esse Y que ele acabou de mandar para essa conexão, o algo, quer dizer, o cliente continua ativo, continua interessado e respondeu a esse Y que eu acabei de mandar. Tá? Se se tivesse sido como naquele caso, chegam dados posterior, etc., e viria com o número anterior a esse Y, que ele ia logo reconhecer que não tem nada a ver com essa confirmação que ele acabou de mandar. Tá? Então, de certo modo, essa apresentação de três vias, no sentido de que tem o pedido, a confirmação para o cliente, a reconfirmação, ou confirmação, na verdade, no terceiro aqui, para o servidor, aí sim ele está estabelecida a conexão. Isso não significa que nessa mensagem aqui seja só de ACK. Aqui podia já vir, por exemplo, no caso, quando a gente fala do HTTP, disse que tinha um RTT para estabelecer a conexão e outro RTT para recuperar os dados. Na verdade, esse primeira mensagem aqui que eu estou mandando e que confirma para o servidor já podia ser um GET, tá? Não precisa ser só ACK. É um ACK, mas pode ser já com dados também, já podia vir um GET aqui, tá? Então não tem nada contraditório com o que a gente já fez antes, tá? Bom, ele aqui apresenta um protocolo, ele diz protocolo humano de três vias. Eu não sei se algum de vocês já escalou alguma montanha. Eu confesso que eu nunca escalei nenhuma montanha, certo? Então, esse como é que se diz? É uma experiência de vida que eu nunca tive.
Mas ele está ilustrando aqui que, né, que, na verdade, quando você está escalando uma rocha desse tipo aqui, existe você que está subindo, por exemplo, né, que está arriscando, né, em primeira pessoa a vida aqui ao fazer essa subida, e tem o carinha que está responsável aqui por uma corda de segurança, né? Então, você vai... Não, desculpe se eu vou dizer errado as coisas, porque realmente eu não tenho essa experiência, mas ele é como se você vai subir e confirma, está tudo, né, tá seguro aí, né, a coisa, né? Aí o carinha lá de baixo confirma, aí você diz, bom, então eu vou subir, né? Então são 3 etapas aqui. Bom, provavelmente o Kuroso já deve ter escalado alguma montanha que associou esse exemplo, né? Como disse, eu não tenho essa experiência. Bom, e aí, finalmente, né, a gente, quer dizer, a gente estabelece a conexão, né, com esse esquema de 3 vias, a gente faz a transferência de dados, né, com aquela mensagem, do jeito disso, controle de fluxo e controle de congestionamento, na verdade a gente ainda vai falar de controle de congestionamento, e depois, quando termina a troca, né, a transferência, ou passado um tempo, no caso do HTTP persistente, depois de um tempo sem nenhuma solicitação, você encerra a conexão. O interessante é que essa desconexão, digamos assim, encerramento da conexão, é algo como eles chamam de educado. Né? Assim, não é que você diz, olha, vamos parar de... quer dizer, ou de repente simplesmente bate o telefone, né? O cliente e o servidor, cada um tem que fechar o seu fluxo, né? Enquanto, quer dizer, eu digo, olha, eu não tenho mais nada para te mandar. Aí você fica aguardando que o outro também diga que não tem nada para te mandar. Enquanto isso, você está respondendo a ele as coisas que ele controle, né, das coisas que ele tiver por acaso te mandar, tá? Então, o pedido de desconexão tem aquele bit que a gente falou lá, o F, apareceu como F, né, lá na figura. Então, quando você quer desconectar, você seta aquele bit e a recepção de um segmento com esse bit setado indica para você que o outro lado quer encerrar a conexão. Né? Quando você recebe esse pedido, você confirma que entendeu, que ele quer desconectar, e, e aí, quer dizer, na verdade, ao mandar esse ACK, você pode também pedir para desconectar também, né? Mas ele também lida, quer dizer, podia ter uma situação que na camada superior encerrou né, a troca e não quer, tipo, não tem mais nada, deram um tchau lá em cima, né, na camada de aplicação, e aí todos os dois lados simultaneamente, ou não exatamente simultaneamente, mas se cruzam no meio do caminho o pedido de fim com o pedido do outro. E isso já é entendido como uma confirmação. Tá? Quer dizer, se eu estou pedindo e o outro lado também está pedindo, para mim é uma confirmação de encerramento de conexão. Tá? Então é isso, né? Aí a gente encerrou essa parte do transporte orientado à conexão do TCP. Não falamos tudo ainda do TCP, porque a parte do controle de congestionamento a gente precisa primeiro falar do que é o controle de congestionamento, né?